Olá, segundo ano, tudo bem? Nós vamos hoje trabalhar língua portuguesa e o conteúdo de hoje é história em quadrinhos. A gente já tem trabalhado durante essa semana, né, o gênero textual história em quadrinhos. E aí eu queria relembrar com vocês algumas características do gênero textual história em quadrinhos, tá? A gente pode até chamar de HQ, né, que significa H de história e Q de quadrinhos. Para que a gente utiliza a história em quadrinhos? A gente utiliza para transmitir uma mensagem, tá certo? Então, geralmente, a história em quadrinhos vai transmitir uma mensagem. O objetivo da história em quadrinhos é divertir e informar também. Outra característica da história em quadrinhos é que tem diálogos. E os diálogos são registrados aonde? Nos balões de fala. E essa história, ela é bem divertida, né? Ou ela traz algo para nos informar alguma coisa interessante, né? E no Brasil, ela também é conhecida como gibis, como revistas em quadrinhos, e tem também histórias bem curtinhas que são chamadas de tirinhas, tá? E nós vamos hoje continuar trabalhando o nosso livro, que é na página 96. Nós vamos fazer 96, 97, 98. Vamos lá? Olha só. Vocês já leram, né, nas páginas anteriores, então a tia não vai voltar, que fala sobre o menino maluquinho, né, do Ziraldo. Ziraldo que é autor da história do menino maluquinho. Então eu tenho aqui uma tirinha que está mostrando aqui, tanto nos balões de fala, como na expressão do rosto do maluquinho. Por exemplo, existe a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é quando eu falo, né, eu expresso. E a não verbal a gente expressa com o quê? Com o nosso rosto, né, com o nosso olhar, com a maneira da gente demonstrar o que a gente está sentindo através da expressão do nosso rosto e do nosso corpo também. Então, aqui está escrito assim, ó. Releia os quadrinhos e responda. Por que as palavras uau e epa estão escritas em letras bem grandes? Marque um X no quadradinho com a resposta certa. Aí tá lá, né? Uau! E aí o menininho colocou assim: não espalhe, hein? Epa! O menino maluquinho falou. O que quer dizer isso? O que tá querendo dizer? Então você vai ler e vai colocar no quadradinho certo o que a expressão, né? Os balões de fala estão dizendo nessas palavras aqui. Na 9 tá assim. No início da história, Maluquinho pede a Junin que não espalhe o segredo. Releia o quadradinho e veja o que ele fala para a Carol no final. Olha aqui também tem, ó, a fala da Carol, tem o que o maluquinho conversou com a Carol e tem também o que o maluquinho, né, a fala que está indicando que o maluquinho falou. Então aqui vocês também vai ter que ler para entender a pergunta da letra B. O menino maluquinho se interessa em saber segredos, o que demonstra existir ou não esse interesse. O que está demonstrando aqui em existir ou não o interesse do maluquinho em saber esse segredo? Agora a gente vai para a página 97. A página 97, no 10, está falando também. Marque um X nas respostas corretas. Podemos dizer que a história em quadrinhos lida é feita para o quê? A tia Sara já até tinha falado isso. Para que serve a história em quadrinho? Né? Eu falei no início que a história em quadrinho serve para quê? Para informar, para divertir. Então, você vai colocar o sinalzinho aqui. O 11. Depois de ler a história em quadrinhos, conversem sobre a questão. O que pode acontecer quando um segredo se espalha? Gente, alguém pediu para você guardar o segredo e você não guardou, você falou. O que pode acontecer quando a gente espalha esse segredo? A gente fala esse segredo para alguém? Eita! Pode virar o quê? Pode virar uma fofoca? Pode virar o quê?
Então, vocês vão fazer esse aqui, até a página 10, tá bom? E aqui, nessa parte, nem precisa fazer. E por último, aqui, né, na página 98, a gente está falando sobre o final da história, né? Mas no final também quis espalhar o segredo. E aí tem aqui o que ele falou, que com certeza vocês já leram, e está dizendo aqui: o que vocês pensam sobre isso? Conversem e dê sua opinião. Então você vai dar a sua opinião sobre o que está falando aqui, o que o maluquinho falou. Essa parte aqui, leitura dramatizada, vocês não vão precisar fazer, tá bom? E a gente já vai para a página 99, que fala sobre o Tecendo Saberes. É um texto que vai falar sobre o autor, né, o Ziraldo. Vamos ler juntos? Eu vou ler aqui com vocês. Leia o texto a seguir e descubra um pouco mais sobre a história em quadrinhos no Brasil. Gente, olha só, história em quadrinhos no Brasil tem um autor que é muito famoso e eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Maurício de Souza, né? Que é conhecido como o pai da Turma da Mônica, né? O Maurício ele é conhecido tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E também tem o Ziraldo, que ele foi o autor, né, da primeira revista de história em quadrinhos, toda colorida e interessante, inteiramente feita no Brasil. O nome dessa revista para crianças é Pererê, que é a turma do Saci Pererê, né? Em meados de 1960, Ziraldo foi convidado para fazer uma revista de história em quadrinhos nacional. Ele aproveitou a personagem Saci Pererê, que aparecia em cenas mudas na revista O Cruzeiro, e criou uma turma para acompanhá-lo nessa aventura. Assim, conseguiu atingir um sonho de infância. Tornou-se desenhista de histórias em quadrinhos com o lançamento da revista Pererê em outubro de 1960. Então aqui, né, tá mostrando a capa da revista Pererê e também tá falando assim sobre o anúncio da revista Turma do Pererê na revista O Cruzeiro de 1960, que são as capas. Então são essas informações que a gente tem sobre esse texto, né, sobre o gênero textual, história em quadrinhos, e agora não pode mais errar, né, porque vocês já sabem o que é um HQ, história em quadrinhos. Então, tchau e até a próxima!